Vamos agora de um assunto internacional. O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, teve o primeiro encontro hoje com parlamentares da Câmara dos Comuns. Nós vamos direto para a Europa agora com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Bom dia, Luca, seja bem-vindo. Luca, hoje o Premier já começou a formar a equipe de governo, né? Os trabalhos já começaram. E assim, Cláudia, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Pela manhã, Rishi Sunak participou de uma reunião com os seus ministros, né, com o seu gabinete. Ele manteve na pasta da economia o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, que foi colocado há pouco no posto pela antiga primeira-ministra Liz Truss, ele que será responsável pelas grandes reformas, né, nesse momento em que o país passa por uma inflação de 2 dígitos, 10,1%, e também com um patamar muito ruim no câmbio da libra esterlina perante ao dólar americano. Ao mesmo tempo, nós vemos que na pasta do interior, né, o Ministério do Interior foi recuperado pela ministra Suella Braverman, que saiu do cargo após um erro no sistema de segurança e ter mandado um e-mail pela sua conta privada e não a conta oficial, um drama também interno do Partido Conservador. E logo depois dessa primeira recepção pelos ministros, ele seguiu a Westminster para falar pela primeira vez como primeiro-ministro ao parlamento e já teve o primeiro embate frente a frente com o líder da oposição, Keir Starmer, ele que tem tentado pressionar os conservadores para que chamem novas eleições gerais, já que as pesquisas mostram que os trabalhistas, a esquerda e a centro-esquerda estão muito bem cotados nas pesquisas, ultrapassando aí a margem de 50%, dadas as crises sucessivas dos conservadores no poder neste ano de 2022. Lembrando que Rishi Sunak é o terceiro que ocupa o cargo do partido neste ano. Em julho tivemos a renúncia de Boris Johnson, depois agora, semana passada, a renúncia de Liz Truss, e a entrada de Rishi Sunak. Portanto, a oposição cobrará bastante uma resposta econômica rápida e também uma organização política para que o Reino Unido consiga mirar a alvos econômicos altos e também a organização de suas contas internas, lembrando que o fato da guerra na Ucrânia estar sendo prolongada também por esse período de inverno e a própria questão do fornecimento de gás e de óleo não estarem ainda garantidas, a oposição vê nisso um apoio da população de mais baixa renda, classe média, e, portanto, gostaria de forçar eleições. Por isso, Rishi Sunak precisará mostrar altivez desde o começo do seu governo e responder à altura os problemas nacionais. Muito bem, Luca, te convido agora para participar de uma entrevista para continuar falando desse assunto aí, sobre o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, que está do outro lado do mundo, na Geórgia. Muito bem-vindo, professor, um bom dia. Não, prazer conversar com vocês. Estou até perto, não estou tão longe assim. Não é tão longe, né? Com online tudo fica perto, né, professor? Não, ele está em Munique, está aqui do lado. Tá pertinho, os dois, né? Tá pertinho. Professor, vamos falar do novo primeiro-ministro aí ao assumir a chefia de governo ontem, o novo primeiro-ministro que tem origem indiana, é muito jovem, né, aos 42 anos, é o mais jovem na função desde 1783, faz bastante tempo. Ele é jovem, mas tem bastante experiência, né, nesse assunto, muito experiente. O que a gente pode esperar de Sunak agora no comando do Reino Unido, que enfrenta uma série de problemas nesse momento? Ele tem basicamente 3 grandes desafios, né, para a gente quando você pensa naquilo que está acontecendo com ele. Em primeiro lugar, a inflação mais alta dentro do G7, não é? A inflação altíssima no Reino Unido, o que leva aí a um cenário de uma crise difícil de resolver, porque este cenário de inflação desvaloriza a moeda, e desvalorizando a moeda faz com que a inflação fique mais alta, porque o Reino Unido é um país importador de produtos, então você tem uma série de coisas que são afetadas pela inflação, um histórico complicado para o Reino Unido, que não tem tido aí uma tradição de inflação elevada. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que ele enfrenta é justamente a questão do Brexit, que é, sem dúvida, a batata quente que os primeiros ministros britânicos, desde o David Cameron, têm tido que administrar, porque fizeram aí a consulta popular, e nessa consulta popular deu que os britânicos queriam sair da União Europeia, e o resultado é esse desastre que você tem tido aí na questão de importação, na questão de política mesmo,
e pelo fato de que os europeus não têm facilitado tampouco o processo de negociação que os britânicos muitas vezes insistem em querer tirar algumas vantagens. Então, o problema é que todo primeiro-ministro agora britânico ele tem que assumir a bandeira de fiel cumpridor do Brexit. E o Rishi Sunak também não deixa de ser esse que vem dentro dessa atuada do partido. E em terceiro lugar, e uma coisa importante aqui, para a gente não esquecer, é que ele tem aí, enfrenta o desafio da unidade partidária. Não é? O partido dele está completamente dividido e precisa tomar aí uma série de medidas para conseguir resolver esse problema da agenda doméstica. E o resultado é este, que você tem um problema enorme com o partido dividido. Professor, o Luca Bassani, que acompanha mais de perto as questões aí na Europa, vai participar da entrevista. Luca. Bom dia, boa tarde para você, professor. Prazer falar com o senhor novamente. A minha questão é que o Rishi Sunak, muitas pessoas às vezes esquecem, mas ele é o mais rico primeiro-ministro da história do Reino Unido, com uma fortuna até acima da própria realeza. Alguns calculam 730 milhões de libras esterlinas, o que seria mais de 5 bilhões de reais. E uma das críticas da oposição é exatamente por ele ser muito rico, fazer uma política econômica para os ricos. Como o senhor acha que deve ser a sua diretriz econômica nesse momento para aliviar as dificuldades que enfrenta a população de classe média e classe baixa, que são aquelas que mais sofrem com a inflação? E tem outra coisa também, né? Ele casou muito bem, né? Porque a esposa dele também é muito rica e teve aí até um problema de ela não se declarar, não pagar impostos no Reino Unido, que criou até um problema de percepção. Inclusive, importante de lembrar, viu, Luca, porque em razão disso, foi uma das razões pelas quais ele perdeu junto ao eleitorado do partido, foi justamente essa questão tributária. Então, ele tem um problema complicado ali da legitimidade, porque não é que ele foi aceito, é que os outros candidatos também não encontraram viabilidade. Um era o Boris Johnson, que tem o apoio da massa, que tem o apoio popular e da base do partido, mas que politicamente, dentro dos seus companheiros, não encontrava aí um eco para a sua candidatura. E a concorrente dele também não conseguiu reunir mais do que 30 votos. Então, ele é um candidato que vem do gabinete. E essa é uma característica, e essa é uma das razões pelas quais se questiona aí a legitimidade dele ao longo do processo, e por essa razão que a oposição fala aí da questão de eleição. Agora, é um cara rico, né? E foi criticado já por isso, né? Já candidatos do próprio partido conservador, na época, fazia menção ao fato de que ele usava tênis caro, sapato caro, tudo isso. E o que ele tentou fazer ali, no seu discurso, né? Logo depois que foi nomeado primeiro-ministro e também no próprio parlamento, ele quis falar que está fazendo aí e vai fazer uma política voltada à população, aos menos privilegiados, e ele utiliza para justificar isso o histórico do combate e das medidas que foram tomadas quando ele era ministro, secretário do Tesouro, em relação à Covid. Então, esta é a necessidade que ele precisa ter de apresentar aí resultados que melhorem efetivamente a vida da população. Uma das coisas que ele pretende aí mudar são as políticas que foram implementadas pela Liz Truss, que levaram aí a um encarecimento, por exemplo, na hipoteca, não é? Segundo os cálculos, a Liz Truss representou um aumento na hipoteca de cada britânico de mais ou menos 500 libras por mês. Então, ele precisa fazer isso. Ao controlar a inflação, automaticamente, ele já começa a melhorar a situação econômica dos menos privilegiados, porque são os primeiros a sofrer com o aumento do preço. Você vê que na questão energética, hoje em dia, no Reino Unido, em muitos casos, o gasto com energia chega a 20% da renda familiar mensal. Então, isso precisa ser controlado. E, de fato, existe este elemento de desconexão, não é que se pode afirmar que ele é um cidadão rico, tudo isso, mas, de alguma forma, se espera que a preocupação eleitoral de um ciclo que vai acontecer daqui 2 anos, e esta pressão que ele vai sofrer por causa da falta de legitimidade,
é que faça com que ele tenha de adotar algumas medidas que consigam aí recuperar um pouco daquilo que o Reino Unido precisa ter para crescer economicamente. Professor, Sunak é o primeiro premier aí nomeado pelo novo rei, o rei Charles, após a morte da rainha Elizabeth II em setembro, né? O que se pode esperar dessa relação que vai ser nova para os dois nesse momento, né? Lembrando que a rainha Elizabeth II foi bem próxima aí de alguns de seus 15 primeiros ministros, né? O que eu acredito, viu, é que a nomeação do Sunak, de alguma forma, reflete aí a sociedade policultural que se transformou no Reino Unido. E já era algo esperado, já era algo que se vinha pensando a respeito de que deveria eventualmente acontecer. Você vê que eles tiveram aí não num curto período de tempo, eles tiveram a Margaret Thatcher, depois a Theresa May e agora a Liz Truss, como 3 mulheres assumindo a chefia de governo, e era natural, num país que tem a diversidade do Reino Unido, particularmente com a grande quantidade de pessoas que são do Sudeste Asiático, como da Índia, que moram no Reino Unido, das ex-colônias, eventualmente estas pessoas ascenderiam politicamente. O que impressiona na história do Sunak é o fato de que ele ter sido parlamentar, ele tem aí estado na vida política britânica somente 7 anos. Então, ele, além de jovem, asiático, né, de origem asiática, não é cristão, não é? Ele é hindu, praticante da religião hinduísta, e ele tem aí, em 7 anos, uma ascensão meteórica que, com certeza, gera e desperta muita inveja por parte de muitos dos seus pares do Partido Conservador, e é daí que deve vir a resistência que ele vai enfrentar maior nos próximos anos. Muito bem, obrigada, professor Marcos Vinícius, aqui mais uma vez pela sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigada ao Luca também pela participação. Até mais, um bom dia para os dois.